Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leituras, literatura e religião, história das religiões mundiais e vamos continuar aqui falando sobre as histórias do Império Romano, né? Império Romano. A dica hoje nós vamos falar do Suetônio e a vida dos 12 Césares e algumas outras obras desse mesmo período, aí na época de Cristo, né? Então, ou seja, a república que se tornou império na época aí do Júlio César, né? Então, essa obra do Suetônio, que é da época de Adriano, tá? Já falamos aqui em Memórias de Adriano, a da Iocenar, e ela vai fazer um livro lá de memórias, como se fosse, né, o imperador Adriano. E o imperador Adriano escrevendo para Marco Aurélio. Depois a gente vai ver também a dica de leitura aqui. Então, o Júlio César não é o primeiro imperador, tá? Ele é o que fez a república se tornar império, podemos dizer assim, porque ele se tornou ditador, né? E aí ele foi assassinado lá no Senado, famosa cena, né? Idos de março, né? E aí o Júlio César então deu a ignição para a construção do império, que aí vai ser o Augusto, César Augusto, né? Agora, a parte do Júlio César e do Augusto César, o César Augusto aqui, é umas 200 páginas. Então você pode ver que a maioria do livro aqui é dedicado a esses dois primeiros, né? Sendo que o Júlio César era tio do Augusto César ou César Augusto. Muito bem, então essa coleção aqui não trata dos melhores Césares, tá? Então os 12 Césares aqui não são os melhores Césares, tá? Ele está falando aqui dos 12 Césares numa ordem cronológica, tá? Mas alguns Césares nem colocaria aqui, tá? Então Calígula, Nero, outros aqui. E outros que foram breve período, né? Teve um ano que tiveram 4 Césares, né? Então 3 Césares que duraram poucos meses e depois o Vespasiano. Vespasiano que foi responsável ali pela invasão da Judéia, né? Nos anos 70, 60 e pouco, 70. Em 70 o Tito, né? O general que é filho do Vespasiano e será também imperador, eles destroem ali Jerusalém, tá? E depois vai ter o Domiciano, tá? Então é o próximo que vai perseguir os cristãos, tá? Na época do João Evangelista, do Apocalipse ali, tá? Então que não são os melhores César, porque aqui não tem, por exemplo, Trajano, que vai expandir as fronteiras, né? O Adriano, que vai conservar essas fronteiras. Não tem o Marco Aurélio, que é o rei filósofo, né? Que podemos dizer assim, o estoico, né? É do estoicismo. Então, e tem alguns aqui que são só transição. Por exemplo, o Cláudio é só uma transição, né? O próprio Vespasiano, né? Vai formar a base para o governo do Tito, né? E tem o Nerval, que vai ficar só 2 anos. Então, assim, alguns Césares aqui não tiveram a importância que alguns tiveram para consolidar fronteiras ou expandir o império. Tá? Por exemplo, o Júlio César chegou até a Bretanha. Né? Então o Júlio César foi o que mais expandiu, ele foi ali para o norte da Itália, foi para a região ali que hoje é a França, a região que é a Espanha. Né? Então essa é a importância do Júlio César. E por isso que César, o Kaiser, né, ficou sendo o nome do imperador. Então dar a César o que é de César, dar ao imperador o que é do imperador, porque, por exemplo, Tibério César, né, que da época da crucificação de Cristo era o imperador. Então tem o Júlio César, que começou a carreira 40 anos antes, né? E aí ele vai derrotar os gauleses e vai formar aquela estrutura ali do império, porque vai ser um ditador, vai derrubar a república. Na república os senadores mandavam. Quando os senadores se sentiram ameaçados, eles mataram o César, né? Conspiração que eles mataram o César. E depois vem Augusto César, o César Augusto, e aí ele vai, por exemplo, consolidar. Só que ele teve alguns reveses, né? Ele teve lá a derrota do Varo, o general Varo, nas fronteiras ali da Germânia. Né? E por isso que eles não conquistaram o que hoje é a Alemanha. Né? Eles são derrotados ali na floresta de Teutoburgo. Tá? Então a guerra ali durou de 10 anos de Cristo a 10 depois de Cristo e os romanos foram derrotados. Tá? Foi um fracasso total. E inclusive o monumento às vitórias romanas foi depedrado, né? Assim, o povo não gostou, porque eles perderam 30 mil homens. Tá? Naquela época ali eram, né? 30 mil soldados romanos foram mortos pelos germânicos e por isso que a Alemanha não foi romanizada nessa época, tá? Só depois que aí os germânicos vão invadir o império e os germânicos vão adotar uma civilização romana, tá? Então os povos bárbaros de certa forma serão romanizados depois, tá? Aí depois vai ser romanizado com o tempo, né? Depois vão ser cristianizados, né? Vários povos nem foram romanizados, foram cristianizados, né? Igual os vikings, tá, né? Os nórdicos e tal. Tá? Então aí vai ter o Tibério que vai consolidar, o Tibério que depois vai se tornar um tirano também. Né? A gente já leu aqui
a versão do Tibério para os fatos, né, que ele tinha lá um secretário que estava mentindo o tempo todo e tal. A questão dos pretorianos, né, os pretorianos tiveram poder, tanto é que Cláudio, né, um dos imperadores, foi levado praticamente pelos pretorianos. Tá? Então, eram grandes generais que eram levados ao poder pelos próprios oficiais, tá? Os pretórios. Os Vespasiano é a mesma coisa, o Vespasiano se mostrou um bom general, então os pretorianos colocaram o Vespasiano lá no poder. Tá? E aí tiveram aqueles que consolidaram as fronteiras, né, que é o Trajano, o Adriano e o Marco Aurélio, que foi a época dos bons Césares, né, os Césares realmente decentes, porque alguns Césares aqui foram terríveis. Né? Então tem aqueles Césares igual, por exemplo, o Calígula e o Nero, péssimos Césares, né? E tem também aqueles Césares que duraram pouco tempo, tá? São muito efêmeros, igual o ano lá em que o Vespasiano assumiu. Tinha 3 Césares antes dele lá no meio, né? Então, e outra coisa, esses Césares viviam em guerra civil, tá? Até depois o império será dividido, será o império do Ocidente e do Oriente. O Oriente será Bizâncio, né? A capital lá de Constantinopla. Tá? Isso até o século XV. Tá? Então a vida dos 12 Césares é um material fantástico assim, de informação, só que ele não é assim, os melhores, não é a vida dos melhores Césares não. Tá? Tem uns Césares aqui que eu te falar, os caras mais atrapalhados que ajudaram. Tá? Agora tem ótimos Césares, como eu falei, essa época aí. Agora também tem a questão da religião, né? que eu já... Né? É o canal que vai de religião, a questão que nem vou abordar a questão religiosa, porque a maioria desses Césares eram pagãos e eles eram contra o cristianismo. Tá? Então nenhum deles era a favor do cristianismo. Constantino é lá para o século 300 anos depois, lá para o século IV, tá bom? Então fica a dica do Suetônio. Mais algumas dicas, na época de Cristo também nós temos aqui o Ovídio, Metamorfose, na mesma época lá do Petrônio, tá? O Apuleio, essa galera aí. O Cícero, né? O Sêneca e tal. Então o Ovídio aqui é um poema, né? Um enorme poema, em 15 partes, em que ele vai contar então as histórias da mitologia que a gente conhece como greco-romana, né? Porque muita coisa da cultura romana é grega, tá? Muita coisa da mitologia romana é grega, porque os romanos venceram lá rapidamente os macedônios, os gregos, né? Pela inovação militar, mas só que aí os romanos gostavam muito da cultura grega, né? A gente já viu lá o Adriano, na Memória de Adriano, que ele valoriza muito a cultura grega. Tá? Então esse livro aqui é um poema, um vasto poema, que vai mostrar as metamorfoses, né? As várias mitologias que a gente conhece da greco-romana, a origem do universo, tal, né? As várias, o carruagem do sol, o canto de Orfeu, né? Então são várias coisas que a gente conhece assim, até pelas peças gregas, né? A gente conhece muito o teatro grego aí. E aqui ele vai fazer uma roupagem latina, porque é um romano, tá? Então vai ter latim, etc. Outra aqui, então o Marco Aurélio, que vai ser depois do Adriano, e supostamente o Adriano estaria escrevendo para o Marco Aurélio lá as memórias, né, da Margarita e o Senar, que eu já falei aqui também. Então Marco Aurélio é o imperador filósofo, tá? Ele vai defender o estoicismo, que é uma forma de filosofia, né? Então ele vai voltar muito aos clássicos gregos, e ele vai defender essa forma de ver o mundo com calma, com serenidade, não se deixar abater pelas circunstâncias, né? Manter a alma serena. Então o estoicismo tem muita coisa que lembra o budismo, tá? Não sei quem leu quem aí, mas há muita coisa dessa filosofia mais grega, assim, de manter a razão, manter a calma, né? Não tomar medidas precipitadas, né? Então o estoico ele pretende ser esse budista romano, tá? É um zen romano. Resumindo o estoicismo, tá? Essa aqui é uma seleção então desses escritos, dessas falas, esse diário do Marco Aurélio, em que ele vai defender essa posição filosófica diante da vida, tá? A filosofia de vida dele. Então, ou seja, é como se fossem os diários escritos do Marco Aurélio, que, assim como o Cláudio, né, o imperador Cláudio, também eram dadas as letras, tá? Então Adriano, Cláudio não eram militares, eram dadas as letras, a escrita. Diferente, por exemplo, do Vespasiano, que era um homem da lida soldado, né? Então não tinha a erudição que tinha esses. Então você tinha aqueles imperadores que eram mais generais, mais soldados, né? E aqueles imperadores que tinham tempo de estudar, de ler mesmo, ler os clássicos, né? Então fiquei a dica, além do Ovídio, Petrônio, Apuleio, né? Laço de Ouro e tal. Aqui, literatura e religião, nós temos o Juliano, do Gore Vidal, né? Que eu falei, mesmo vídeo aí sobre o Adriano. O Juliano ele veio bem depois, né? Depois do Constantino, e ele reagiu às reformas de Constantino. Constantino legalizou a igreja, depois a igreja vai ser a religião oficial do império e tal, né? E enquanto Constantino tentou cristianizar o império, o Juliano ele tentou voltar às práticas pagãs, né? Ou gentias ou da religião greco-romana. Então ele confundia muito o cristianismo com o judaísmo ali, não entendia essa seita judaica e tal.
não gostavam dos judeus, né? Assim como você vê várias vezes na cultura romana que eles tinham resistência, né? Gente, judaísmo é uma coisa, romanismo é outra, né? Então são duas culturas diferentes, são formas de pensar. Os romanos são politeístas, os judeus são monoteístas, tal, né? Então vai mostrar esse choque cultural que é os romanos nunca entenderam os judeus, por exemplo. Tá? E assim como os judeus nunca entenderam os romanos. Então são duas culturas totalmente, né? Ia dar em briga em algum momento, deu em briga mesmo. Jerusalém foi arrasada, porque dos povos todos que os romanos dominavam, eles nunca entenderam um ao outro. Tá? Então se a gente vê pela Bíblia que o romano nunca aceitou o judeu nunca aceitou o romano. Então são duas formas de pensar o mundo diferente. Tá? Então por isso que muitas pessoas não gostam do cristianismo, não vão voltar a ser judeu, por exemplo. Tá? Então essa judaização de várias igrejas, as pessoas estão voltando para o judaísmo porque o cristianismo é uma coisa, o judaísmo é outra. Tá? Não tem como misturar. E esse livro mostra por quê, tá? Por que é diferente. Esse livro aqui tenta mostrar a perspectiva, né, dos gentios, né, dos greco-romanos, e a excelência da cultura greco-romana em relação ao judaísmo. Tá? Então é outra forma de ver o mundo. E por isso eu acho interessante ler esse livro aqui, por mais que ele seja ficcional, tá? Assim, não é um romance história, é baseado em história, mas é igual o Manual de Adriano, né? É bem ficcional, é bem literário. Diferente desses aqui que você tem a voz dos próprios autores da época, tá? Então, o Ovídio da época, o Apuleio da época, Petrônio, Cícero, Sêneca, tá? Marco Aurélio da época. Agora, o Gore Vidal é um norte-americano, estadunidense, tentando imaginar como é que era a época lá do Império Romano. Tá? Então ficam aí as dicas, tem vários livros e basicamente ler o Suetônio, né, que é uma brochura esse livro aqui, né, 500 páginas, mas 200 páginas aqui são os dois primeiros, tá? Que quem consolidou ali é o Júlio César e o César Augusto, Augusto César, tá? Que são os dois responsáveis, e o primeiro imperador não é o Júlio César, tá? Então leia aqui, não é o primeiro imperador, ele ajudou a derrubar a república que foi se tornando, né? Foi um processo, não foi da noite pro dia, foi uns 150 anos aí, até a gente falar, ó, tem um Império Romano mesmo, tá? Então aí só depois lá do Vespasiano Tito que consolidou essas fronteiras, que aí foram ampliadas pelo Trajano e conservadas pelo Adriano, tá? O Trajano e o Adriano não estão nesse livro, tá? Porque o Suetônio é da época do Adriano, tá? Então, se ele vivesse um pouco mais, ele incluiria aqui o Nerval, né? O Nerval, o Trajano e o Adriano. E depois do Adriano tem o Antonino e o Marco Aurélio, tá? E depois o Marco Aurélio tem o Cômodo, lá da época do Gladiador, o filme, tá? Então é isso aí. A leitura imperdível quem quer conhecer a história do Império Romano. Depois eu vou fazer aí sobre o Império Bizantino, tá? O Império Bizantino é o romano do Oriente, tá? E o Império Bizantino foi derrotado pelos otomanos no século XV. Então a gente vai fazer essa divisão aí. Vou falar do Baudolino, né? Baudolino, que é um livro que tem que reler aí, do Humberto Eco, que aí vai contar a história dos bizantinos, a invasão de Constantinopla na Quarta Cruzada, né? Etc. Ok? Então é isso aí, a dica de leitura sobre o Império Romano. Grazie mille, não deixem de compartilhar.